O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Hoje sobre função quadrática. Hoje você vai aprender os 4 marcadores da função quadrática e análise perfeita do delta dessa função muito importante em provas por aí afora, extremamente relevante essa função. Então vamos lá. Aqui comigo. Considere a forma genérica de uma função quadrática qualquer que seja a função quadrática, a sua forma genérica sempre é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Essa é a forma genérica de uma função quadrática qualquer, onde este a, este b e este c são números reais quaisquer, com exceção ao a. O a é um número real, o asterisco, ele não pode ser zero. O b é um número real qualquer e o c é um número real qualquer, os meus coeficientes, e c é o termo independente, ok? Qualquer que seja a função quadrática, sempre apresenta como gráfico, o gráfico de uma função quadrática sempre vai ser uma parábola. A parábola é o gráfico de qualquer que seja a função quadrática. Sempre, absolutamente sempre vai ser uma parábola, toda e qualquer função quadrática. E eu costumo dizer para o aluno o seguinte: para você resolver o teu problema com função quadrática, você precisa de 4 marcadores. 4 marcadores resolvem o teu problema. Os 4 elementos que te passam informações fundamentais a respeito dessa função. Então vamos para esses 4 marcadores aqui, acompanha comigo na tela. Primeiro marcador é o coeficiente A, o A. Este A aqui, ó, este cara, esse sujeito aqui, ó, o A. O que é esse A? Esse A é muito simples, Esse A, ele vai te falar sobre a concavidade. Ele não pode ser zero, naturalmente, ou ele é um número positivo, ou ele é maior que zero, tudo bem, positivo, ou esse A, ele é menor que zero, um número negativo, qualquer valor inteiro ou quebrado. O que acontece se o A for maior que zero? Se o A for maior que zero, positivo, a tua parábola ela vai ter a concavidade voltada para cima. Concavidade para cima. Qualquer que seja a parábola com a concavidade voltada obrigatoriamente para cima, ok? Agora, se o A for menor que zero, a tua concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Voltada para baixo de uma maneira bem simples em qualquer situação, tocando o eixo x em mais ou menos de um ponto. Essa é a ideia e é para isso, exatamente para isso que serve o coeficiente A. Serve para te dizer qual é a sacada da concavidade da parábola. Lembra dele? A positivo, se o A for positivo, concavidade é voltada para cima. Se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Esse é o nosso primeiro marcador, o marcador A. Vamos agora para o segundo marcador. O marcador é o termo independente C. Termo independente C. É aquele cara que está sozinho lá, o último. Lembra do ABC lá de Bhaskara? O C. O C nada mais é do que o ponto de toque com o eixo Y. É o ponto de toque com o eixo Y. Sempre assim, senhoras e senhores. C, o termo independente é o ponto que toca o eixo Y. Se ele não aparecer, é zero. Ou seja, passa pela origem. Então vamos lá. Vamos primeiro pensar numa parábola com a concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima da minha parábola. Pode ser assim. Opa, deu ruim aqui. Parábola com a concavidade voltada para cima, assim. Ou ela pode ter a concavidade voltada para baixo, assim, né? Então, se ela tiver concavidade voltada para cima, independente da situação, o ponto de toque com o eixo Y está aqui, ó. Este cara é o C. Já aqui no segundo exemplo, a parábola com concavidade voltada para baixo, o ponto de toque está aqui, ó. Olha o C. Ponto de toque com eixo Y, sempre. O termo independente C é esse cara. Guarda ele é muito importante para você. Ele vai te passar informação sobre o comportamento gráfico dessa tua função de segundo grau. Vamos para o terceiro marcador, que são as raízes.
E o que são as raízes de qualquer função quadrática? Nada mais do que ponto ou pontos, ponto de toque do gráfico, né? Com qual eixo? Com o eixo agora das abscissas, com um ponto de toque com o eixo X. Ponto de toque com o eixo X da sua parábola. Independente se ela tem a concavidade voltada para cima, se a concavidade é voltada para baixo, isso não importa. O que importa é que é o ponto de toque com o eixo das abscissas. E como é que se acha as raízes de qualquer função? Faça sempre assim, ó, f de x igual a zero. Esse é o jeitinho de encontrar, senhoras e senhores, o ponto de toque, as raízes, o ponto de toque com o eixo das abscissas, sempre fazendo f de x igual a zero. E aí, o que é f de x? Lembra lá? É ax quadrado mais bx mais c. Isso é f de x e você vai igualar a zero. E você vai naturalmente cair em uma equação de segundo grau. Você vai cair em uma equação de segundo grau que você vai resolver por Bhaskara ou por soma e produto, o que ficar melhor para você. Quero te lembrar, o delta, lembra do delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E aí, x é igual por Bhaskara, né? X é igual menos B mais ou menos a raiz desse delta sobre 2A. Esse é a tua fórmula de Bhaskara. Aqui, esta indicando fórmula de Bhaskara. Você pode fazer por soma e produto, não tem problema. Lembra da soma e produto, como é que é? Lembra? x1 mais x2, que são as raízes, é o b com sinal trocado, é menos o b. E x1 vezes x2 é o c. Então, é só começar por aqui, cara. Pensa na tabuada, quem que vai dar o c, quem que a multiplicação dá o c. E vê dos pares que você escolher, o que melhor vai dar soma, o que vai dar soma, o b com sinal trocado. E aí você vai ter a tua parábola. Ó, vamos pegar uma parábola qualquer aqui, ó. Uma parábola com a concavidade para cima, pode ser, ó, ela toca o eixo x nas raízes. Olha o x1 e olha o x2. Ah, Gustavo, mas ela pode não tocar o eixo x? Pode. Daqui a pouco a gente vai fazer uma análise do delta e você vai ver certinho qual é a situação para quando toca em um ponto, quando não toca, quando toca em dois pontos. A parábola secante, tangente, a parábola externa, a gente já vai conversar sobre essa ideia. Mas o teu terceiro marcador muito importante é raiz. A raiz ele é bastante importante, ou as raízes são bastante importantes porque são ponto de toque com o eixo das abscissas. Então quem que se tem já? Ponto de toque com o eixo x, ponto de toque com o eixo y e concavidade. Falta o último marcador, que são os pontos de máximo e mínimo, que são justamente a análise do vértice da tua parábola. Bastante importante a análise do vértice, é o nosso quarto e último marcador. Quem é o vértice? Vamos pegar uma parábola qualquer aqui? Vamos desenhar uma parábola, pode ser com a concavidade voltada para cima. Ah, mas ela podia ter, sem problemas, a concavidade voltada para baixo, sem problema. Vamos lá. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Ponto mais baixo dessa primeira parábola, ele é o vértice, ele é um ponto. E todo ponto vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Aqui a coordenada x do vértice e aqui a coordenada y do vértice. O vértice é um ponto de coordenada x, xv, para mostrar que é x do vértice, e coordenada y, yv. Esse aqui, cara, esse ponto, neste caso, ele é chamado de ponto de mínimo. Ponto de mínimo da minha parábola. Mínimo da minha parábola. Porque ele é o ponto mais baixo. Ela desce até chegar nesse ponto, daí ela começa a subir novamente até o infinito. Então, quando a concavidade quando A for maior que zero, concavidade voltada para cima, essa parábola tem ponto de mínimo. Lembra? O A positivo, ponto de mínimo. Agora, e se o A for negativo? Olha o vértice aqui, ó. Olha o vértice onde que está. Aqui o vértice. Um ponto de coordenada x do vértice e y do vértice. Onde está x do vértice? Está aqui, ó. X do vértice.
Onde está y do vértice? Está aqui, ó, y do vértice. E este ponto, no caso, ele vai ser o quê? Com cavidade voltada para baixo, A negativo, a gente tem um ponto de máximo. Ponto de máximo da tua parábola. Ponto de máximo dessa parábola. Todo A negativo, toda parábola com a concavidade voltada para baixo vai ter um ponto de máximo. Ótimo. Então vamos lá. Recapitulando, o vértice é um ponto de coordenada x do vértice e y do vértice. E como é que eu encontro o x do vértice? O x do vértice é muito simples. O x do vértice vai ser sempre, sem exceções a essa regra. O x do vértice nada mais será do que menos, eu costumo colocar antes da barra de fração, menos b sobre 2a. Senhoras e senhores, essa é a relação que te permite encontrar o x do vértice em qualquer parábola. E o y do vértice, por sua vez? O y do vértice também é muito fácil. É menos delta, o delta lá do b quadrado menos 4ac, né? Sobre 4a. Essa é a maneira para você encontrar o chamado y do vértice, tá bem? X do vértice e y do vértice estão na mão, tuas fórmulas, tem que seguir. Cuidado com menos antes, cuidado nessas fórmulas com a jogada de sinal. Tem outro caminho muito bom para encontrar o x do vértice também, que pode ser assim, ó. Porque perceba que ele está bem no meio das raízes. Ó a raiz aqui, olha a outra raiz aqui, ó. Ó o x1 e ó o x2. Está bem no meio, então faça o x1 mais o x2 dividido por 2. Faça também, você pode fazer também pela média das raízes, tudo bem? E aí você pega esse x do vértice, aplica na função, se você quiser, e você encontra o y no vértice. Esse é o nosso quarto e último marcador, o vértice. Então, o primeiro marcador é o A, o segundo é o C, o terceiro são as raízes e o quarto é o vértice. E aí você não vai ter problema para encontrar o gráfico dessa tua função. Vamos resolver um exemplo sobre isso? Bem simplesinho na tela para você aqui. A gente tem a função f de x igual a x² menos 5x mais 6. Primeira coisa, quem é o A? O A, olha aqui, ó, é esse coeficiente 1 aqui, ó. O A é igual a 1. E o B? O B, menos 5. E o C? O C é 6, tá aqui, ó, 6. O que eu já sei? Eu já sei que a concavidade dessa parábola é voltada para cima, porque o A é positivo. E eu sei que ela toca o eixo y, onde? Em 6, que é o nosso coeficiente C. Então eu já tenho aqui os dois marcadores direto para você. Terceiro marcador, raízes. Vamos encontrar as raízes? Raízes. Encontrar as raízes. E para isso, o que eu faço? Lembra lá? F de x igual a 0. E quem que é f de x? É tudo isso aqui, ó. x² menos 5x mais 6 igual a 0. E aí eu devo, por soma e produto, pensar quem que na tabuada dá 6? Quem na tabuada dá 6? Eu tenho, lembra que a nossa tabuada vale número negativo. Eu tenho 2 e o 3, não é? 2 e o 3. Eu tenho menos 2 e o menos 3, também dá 6. Eu tenho o 1 e o 6, não é? E o menos 1 e o menos 6 na tabuada também dá 6. Mas qual deles que a soma dá esse cara com o sinal trocado? Qual deles que a soma dá 5? Esse cara a soma não dá 5, esse par a soma não dá 5, esse também não, eu tenho esse par. Então tá aí, ó, x1 igual a 2, x2 igual a 3. Achei as raízes, senhoras e senhores. E quem são elas? Quem são as raízes? São nada mais do que ponto de toque com qual eixo? Com o eixo X, com o eixo das abscissas. Ponto de toque com o eixo das abscissas. Dois marcadores já estão na mão para você. Falta o marcador, que é quem? Que é o vértice. O vértice da minha parábola. Vértice da parábola é o nosso quarto e último marcador. Vamos lá? X do vértice. X do vértice menos o B, que é menos 5, né? Menos 5, sobre 2 vezes o A, que é 1. Logo, o x do vértice vai ficar, ó, menos com menos dá mais 5. 5 sobre 2, x do vértice 2,5. Esse é o nosso x do vértice 2,5. Tá na mão para você o x do vértice. E o y do vértice? Aqui. Y do vértice é menos delta
sobre 4A. Vamos fazer o delta separadinho aqui, ó. Ó, acompanha comigo no canto esquerdo da tela. Delta igual a b quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o 6. Então o delta vai ficar, número negativo elevado a expoente par fica positivo 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Logo o delta é 1. Delta 1, delta positivo, guarda isso, já vai ver por quê. Y do vértice é menos o delta, que é 1, sobre 4 vezes o a, que é 1. Y do vértice vai dar menos 1/4, ou se você quiser, menos 0,25. Tá aí o meu y no vértice, logo o meu vértice é o ponto de coordenadas 2,5 e menos 0,25. Esse é o meu y do vértice. Então eu já tenho alguns 4 marcadores na mão, é só marcar eles no plano cartesiano e a tua parábola vai estar montada. Vamos lá? Concavidade voltada para cima. O C, 6. Então toca o eixo Y, considere no eixo Y cada pontinho desse uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o 6, o ponto de toque com o eixo Y. Raízes, 2 e 3. Cada pontinho desse é uma unidade também. Então eu tenho aqui uma raiz, a raiz 2 e a outra raiz 3, né? E o meu vértice, 2,5 e menos 0,25. Ó, 2,5 está bem aqui, 2,5. E menos 0,25 está bem aqui, ó, bem aqui, menos 0,25. Então, ó, vamos levar uma pontilhadinha ali. Olha o meu vértice aqui, ó, onde que está? Ó o meu vértice, o vértice da minha parábola. Vértice da parábola. Agora é só ligar esses pontos, cara. Agora é só ligar esses pontos e você vai ter a tua parábola bonitinha ali, concavidade. Veja que só dá para fazer com a concavidade voltada para cima, né? Concavidade voltada para cima. Uma bela parábola, concavidade voltada para cima. Eu vou dar uma fortalecida nessa parábola aqui, ó. Uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então tá aí, nosso primeiro exemplo. A partir dos 4 marcadores a gente consegue encontrar o gráfico desta função de segundo grau, dessa função quadrática. Agora, para fechar, vamos fazer uma análise do delta? Análise do delta, acompanha aqui comigo na tela aí. Você notou, só a propósito, a gente voltar aqui para o slide anterior, você notou que o delta tinha dado positivo e que a minha função tocou o gráfico em 2 pontos? 2 pontos. Um detalhe que eu não falei para você aqui é o seguinte, posso até usar esse exemplo aqui para complementar nesse exemplo aqui. Veja só, se eu projetar um foco de luz aqui, concorda que esse meu gráfico vai fazer uma sombra no eixo Y? E essa sombra no eixo Y, ela vai do Y do vértice, acompanha aqui na tela comigo, até o mais infinito, até lá em cima, até o mais infinito. O que a gente encontrou aqui? A gente encontrou nada mais e nada menos do que a imagem da função. A imagem dessa função. A imagem da função é o intervalo, no caso aqui que vai do fechado, do menos 0,25 até o mais infinito. E lembra que o infinito é sempre aberto. E quem é esse sujeito aqui? Esse sujeito nada mais é do que o meu y do vértice. Então dá pra gente dizer assim, ó. Se o A for positivo, maior que zero, não é? Se o A for maior que zero, a concavidade ela é voltada para cima, como é esse exemplo, e a imagem da função vai sempre de onde? Vai sempre do y do vértice até o mais infinito. Sempre, para qualquer função quadrática. Agora, se o A for menor que zero, negativo, a concavidade é voltada para baixo. E a imagem sempre será do menos infinito até o y do vértice, até o y do vértice fechado. Esse é o macetinho para encontrar a imagem de toda função quadrática. Toda e qualquer função quadrática é assim que você vai encontrar, vai depender do A. Então, o exemplo dado ali. Agora vamos lá. Agora vamos no próximo slide para a análise do delta. O delta pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. Acompanhe aqui comigo na tela. Se o delta for positivo, o que acontece?
as raízes x1 e x2 são diferentes e ambas reais, tudo bem? Agora, se o delta for zero, as raízes x1 e x2 são iguais, sempre iguais, e naturalmente ambas reais. E se o delta for negativo? É aquele momento que lá na equação de segundo grau você ficava amarradão. Amarradão por quê? Porque dava aquele solução vazia, x não pertence aos reais, e acabava a tua equação no meio, né? Por quê? Porque x1 vai ser diferente de x2, e aí são números essencialmente imaginários. São números imaginários. Obrigatoriamente números imaginários. Então vamos ver como é que fica a análise da parábola em cada um dos casos. Primeiro caso, delta positivo com A positivo. Perceba que na primeira coluna ali o A é positivo e na segunda coluna o A é negativo. Então na primeira coluna teremos concavidade voltada para cima e na segunda coluna concavidade voltada para baixo. Só que aqui, no primeiro caso, toca o eixo X, independente se as raízes são as duas positivas ou as duas negativas, ou uma positiva negativa, ou raiz zero, não importa. Veja só, na primeira, concavidade voltada para cima e as raízes distintas. Olha o x1 aqui e olha o x2. x2, tudo bem? x1 e x2, olha o C onde que está aqui, ó, C. E olha o vértice onde que está aqui. Aqui está o vértice, tudo bem? No delta maior que zero, a gente vai ter uma chamada parábola secante. Por quê? Porque ela toca o eixo das abscissas em 2 pontos. A nossa parábola é chamada de parábola secante, ok? E se o A for negativo? Como é que fica se o A for negativo? Fica assim, ó. Aqui, ó, com A negativo e delta maior que zero, ó. Raízes também não está me importando se elas são positivas, negativas, o que são. O que importa é que elas são diferentes, x1 e x2. Olha o C ali, ó, C. E olha o vértice um pouquinho mais acima aqui, ó. Um pouquinho mais acima o vértice. Tudo bem? Então tá aí. Sempre que o delta for positivo, a tua parábola corta o eixo x em 2 pontos. Obrigatoriamente assim. Agora, se o delta for zero, como é que funciona a parábola? Veja só. A gente vai ter parábola secante. Aliás, desculpe, tangente. Ela vai tangenciar o eixo. Ó, ela vai tocar o eixo x em um único ponto. E esse ponto aqui, ele é ao mesmo tempo x1, ele é ali, que é igual a x2, que é igual a quem? A x do vértice, ó, porque o meu vértice está em cima do eixo x. E nesse caso, o y do vértice é sempre zero. Sempre zero, sempre zero. Concavidade voltada para cima. Olha o C onde que está aqui? O C, o ponto de toque com o eixo das ordenadas. Agora, e por sua vez, se a concavidade for voltada para baixo, olha aqui, ó, uma concavidade voltada para baixo, está aqui. Note que eu tenho um único ponto, x1, que é igual a x2, que é igual a x do vértice. E o y do vértice, Gustavo? O y do vértice é zero. E o C está aqui, ó. Olha onde que está o C. E neste caso, a nossa parábola ela é chamada de parábola tangente ao eixo x. Parábola tangente ao eixo x. Notou? Ela toca o eixo x em único ponto, que é o valor das raízes, que são naturalmente iguais. Agora, se o delta for negativo, primeiro concavidade voltada para cima, ó, note que ela não toca o eixo x. Ela não vai tocar o eixo x. E vai ficar como? Ó, não toca o eixo x, porque as raízes são imaginárias. Esse é o C. Olha o vértice onde que está aqui. Nosso vértice. E a gente vai ter uma parábola chamada de parábola externa ao eixo x. Parábola externa. Ok? E se o A for negativo, como é que ficaria? Pode ficar assim, ó. Por exemplo, o A negativo. Note, olha onde está o vértice aqui. E olha onde está o C. Ela não vai tocar o eixo. Por quê? Porque as raízes não são reais. Ela não apresenta raízes chamadas de raízes reais. Essa é a nossa primeira aula de função quadrática para você ter uma noção da análise do delta e principalmente dos 4 marcadores. Obrigado, galera. Valeu, valeu, valeu. O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.